das atribuições do Ministério Público é zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, educação, cultura, lazer, esporte, convivência familiar e comunitária e proteção no trabalho. Entre as ações das promotorias de justiça de defesa da infância e da juventude estão o combate ao trabalho infantil, o enfrentamento à violência sexual, a tutela do direito à convivência familiar e do direito à saúde, o acompanhamento dos conselhos tutelares, dos conselhos municipais, os direitos da criança e do adolescente e da assistência social. O tema jurídico de hoje vai falar sobre o trabalho da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude. O programa Tema Jurídico continua a série de entrevistas sobre o trabalho das promotorias. Hoje vamos conversar com o promotor da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude, Herbert Targino. Doutor Herbert, seja muito bem-vindo ao programa Tema Jurídico. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é nosso, estamos à disposição. Doutor Herbert, quais as principais ações que chegam lá na Promotoria da Infância e Juventude aqui em Campina Grande? Veja, a promotoria, outrora, ela era única. Todas as atribuições, a área civil, a área criminal, a do ato infracional e a extrajudicial. Hoje tem-se 3 promotorias na área da infância, a da área infracional, a área civil e a extrajudicial, na qual eu sou o titular. Outrora eu era das 3. Mas na minha área hoje, que é a de perspectiva social, onde nós temos um grande contingente, 1/3 da população de Campina Grande é composto de crianças e adolescentes, é necessário nós termos uma atuação permanente no sentido de garantir os direitos que lhes são pertinentes. E os casos que chegam com mais frequência no sentido de denúncias em relação à defesa dos direitos das crianças e adolescentes aqui da cidade? Por incrível que pareça, um dos casos mais acentuados é a negligência familiar. O exercício do poder familiar pelos pais, que deixam a desejar, deixam os filhos nas ruas, apenas pensam que educação é matricular o filho e não acompanham a educação dos filhos. E a questão das drogas. A negligência da família e a questão das drogas são os mais pontualizados. Com a promulgação da Constituição de 1988, que trouxe também a promulgação do ECA, houve muitas mudanças bem significativas em relação à legislação para crianças e adolescentes em defesa desses direitos. Podemos afirmar que o Brasil não é carente de legislação nessa área ou não? Eu vou responder com uma colocação que a irmã de Ayrton Senna, Viviane Senna, que dirigiu o Instituto Ayrton Senna, numa palestra em São Paulo para alunos da PUC, quando perguntados, essa lei é uma lei de primeiro mundo e a realidade do Brasil é uma realidade de terceiro mundo. E aí ela perguntou, e qual é o melhor? Fazer com que a lei se pareça com a realidade de terceiro mundo ou melhorar a realidade de terceiro mundo para parecer-se um pouco com a lei de primeiro mundo? E claro que é o segundo caminho. E através de quê? Através de políticas públicas sociais. É a retaguarda da lei que no país ela existe, mas ainda é insuficiente, e que é a obrigação dos poderes públicos, municipal, estadual, federal, para que a lei efetivamente possa ser cumprida e garantidos os direitos. Com relação a essa questão, como o senhor falou, das políticas públicas, o senhor acha que realmente todas essas iniciativas trouxe um olhar inovador em relação às crianças e adolescentes no Brasil? Com certeza. Ela é um agente modificador. Por exemplo, nós tínhamos, antes da lei, em torno de 60 e poucos % das crianças nas escolas. Nós temos hoje 98% das crianças nas escolas. Um avanço. Então, é um avanço. O teste do pezinho, que não era obrigatoriedade, que você, durante o nascimento, o teste do olhinho, alguns testes que se faz ainda na gestação, o direito à exigência do pré-natal, que a mãe tem que compreender que ela não o fazendo, ela está
correndo o risco de ser processada porque ela tem um ente dentro dela que também tem já a sua garantia de perspectivas de direitos de um nascimento sadio. E é um grande problema essa questão da falta do pré-natal, que isso leva a muitas mortes de bebês prematuros, porque as mães muitas vezes não fazem o pré-natal. A lei garantiu a mudança do entendimento do tecido social. Hoje, todos os meios de comunicação, em qualquer parte do país, está sempre elencando algum ponto no direito à infância e à juventude. A sociedade num todo debate alguns temas, criticando ou não, mas houve avanços, sim. Nós formamos uma consciência de que a criança é a geração futura, mas é sujeito do direito do presente e que nós temos que resguardá-las. Os hipossuficientes de uma sociedade são as crianças e os idosos. E eles precisam ter um olhar mais significativo por parte de todos. O que o senhor acha a respeito do controle de natalidade no Brasil? É um tema polêmico, não é? Passa por toda uma questão histórica, antropológica, cultural, religiosa. Evidentemente, é um tema que a igreja em si vai ser contrário. Outros vão a liberdade fundamental, o direito da mulher. Eu creio que é o bom senso que tem que transversar essa caminhada. Porque outrora as mães, as famílias tinham 10, 15, 20 filhos. Hoje os casais querem ter 2 filhos. Creio que conscientizar nós teremos esse controle através da consciência social, da consciência individual de que colocar filho no mundo é uma responsabilidade e educar é uma grande responsabilidade. Porque o que nós temos, nos deparamos muitas vezes, na semana passada atendi uma mãe, uma menina de 20 e poucos anos com 6 filhos de 6 pais diferentes. É um problema. E aí transfere essa responsabilidade para as instituições, para o Estado, que não tem a capacidade de resolutividade. Nós temos que ter a compreensão, e a Constituição assim o diz, que a responsabilidade é de todos, da sociedade, é do Estado, é do poder público, enfim, é da família. Ok, eu agradeço. Daqui a pouco a gente volta. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando um pouquinho mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um instante só. Voltamos com mais um bloco do programa Tema Jurídico, que hoje discute o trabalho realizado pela Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude. O nosso convidado é o promotor Herbert Targino. Doutor Herbert, de fato, houve um avanço nas políticas públicas, assim como na legislação vigente no país, mas a gente observa que ainda há uma lacuna entre a prática e o que se foi premeditado, previsto em lei. Por que isso acontece aqui no nosso país? Uma coisa interessante é que há a necessidade das pessoas compreenderem que a culpabilidade não é da lei. A lei foi feita para mais de 60 milhões de crianças e adolescentes nesse país. É uma lei de proteção, decorrente de um compromisso internacional firmado pelo país perante a ONU. 188 países no mundo assinaram a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e reformularam suas leis. Só que as pessoas compreendem a lei na perspectiva do ato infracional, quando, na verdade, ela veio dar acesso à educação, acesso à saúde, acesso a políticas públicas sociais, e não somente na perspectiva do combate ao ato infracional. De 64 milhões de crianças e adolescentes, e tirando 36 milhões de adolescentes, os que respondem perante a lei, nós temos a estatística do Ministério da Justiça, em todo o país, em torno de 800 a 900 mil infratores. Eu vou arredondar, 1 milhão. Se nós temos 36 milhões de adolescentes, menos 1 milhão que praticam atos infracionais, nós temos 35 milhões de adolescentes no país que não praticam ato infracional e são protegidos por essa lei. Desde uma mãe que procura uma cirurgia no hospital, procura uma vaga na escola, que busca um remédio que o Estado tem a obrigação de dar e é muito dispendioso. Então, as pessoas só querem observar a lei pela perspectiva do ato infracional. A lei em si, ela precisa de modificações? Precisa. Adequações? Precisa. Agora, nós temos aqui que conscientizar a população de que a necessidade é da retaguarda efetiva da lei. Nós precisamos ter as políticas públicas dirigidas a esse contingente.
como, por exemplo, para o adulto, a retaguarda da execução penal são os presídios. E quem é que tem a responsabilidade de fazer com que os presídios tenham o seu funcionamento adequado? É o poder público, não é a lei de execução. É a mesma coisa do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, há uma distorção, mas uma distorção decorrente não da eficácia da lei, não da ineficácia do sistema de garantia de direitos, mas da inexistência ou de uma política pública insuficiente para garantir esses direitos. Recentemente foi sancionada a Lei da Palmada, né, que inclusive tem polemizado as discussões em vários setores, inclusive nessa área jurídica também. Qual é o seu posicionamento acerca dessa lei? A lei, num sentido maior, é no sentido de combater a agressividade, as agressões que ocorrem contra os filhos. É bem verdade que uma camada cultural mais desfavorecida, muitas vezes nós temos realidades sociais que ainda chocam. O pai que chega embriagado, que bate na esposa, que bate no filho, que espanca. Ela foi no sentido de proteção. Agora, eu creio que nós temos que analisar a lei de uma perspectiva também do que ela quer dizer com sentido a medidas corretivas. A lei não disciplinou totalmente. Ora, um puxavante de orelha definindo um chamamento de atenção de um filho, não vai ficar lesão nenhuma. E significa dizer que deu um puxavante de orelha leve para destacar que o filho está fazendo uma peripécia, está agredindo o filho? Não, nós temos que ter o bom senso, né, a observação criteriosa dessa lei. Nós temos aqui que ser fortes naqueles que batem e que efetivamente causam lesões fortíssimas nos filhos. Mas não creio que um pai que chame um filho e dê um corretivo necessário naquele momento, porque quem é a família, quem é o filho que nunca levou um puxavante de orelha, um tapinha na bunda, depois de fazer algo que não deveria assim o fazer? Essa análise tem que ser ponderada. Nós não podemos agora, efetivamente, castigar os pais em toda a sua essencialidade. Tem que se analisar caso a caso. Pois é, outro dia nós conversávamos com uma jurista também e ela falava acerca do constrangimento, né, que inclusive qualquer tipo de ação que pudesse constranger, eu até perguntei, fica difícil traçar um limite, um paralelo em relação a isso, né? Até onde é uma lesão, até onde é um constrangimento, até onde é um ato simples de correção. Eu acho que a pessoa tem que apelar para isso, né, doutor Herbert? É uma linha tênue. Efetivamente, quando há uma forte agressão, ela está bem caracterizada. Agora, um filho que responde a um pai, que se dirige a um pai ou uma mãe, gritando, pondo o dedo na cara do pai e da mãe, empurrando a mãe ou o pai, e o pai vai ficar de braços cruzados, não estou estimulando o pai a bater em filho, e é errado. Mas eu acho que fazer um chamamento advertivo e, muito se necessário, até corretivo, eu não vejo. Eu não vejo como daqui a pouco os pais não vão poder fazer nada. E nós sabemos que as crianças muitas vezes precisam de um chamamento corretivo. Agora, isso não significa dizer que tenha-se que se dar palmada, isso não significa dizer que tenha-se que todas as vezes dar um puxavante de orelha. Mas o chamamento que a autoridade do pai se sobreponha na realidade da contextualização quando necessária. Ok, muito obrigada. Nós vamos a um outro intervalo bem rapidinho, mas voltamos já já, não saia daí. Voltamos ao último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está abordando as questões relacionadas à Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude. E o nosso convidado hoje é o promotor Herbert Tagino. Doutor Herbert, muito se fala sobre a redução da maioridade penal no nosso país. Essa é a solução para todas as situações, esses casos que nós temos visto aí de violência extremada, enfim, cada vez mais jovens, adolescentes entrando no mundo do crime. Qual a sua opinião sobre isso? Essa é uma discussão que, se nós colocarmos em pauta para a sociedade no todo vai ser favorável à redução. Só que pela perspectiva da emoção. Nós temos que analisar que a lei define responsabilidade, a idade da responsabilidade e a idade da inimputabilidade. A idade da responsabilidade no nosso país já é 12 anos de idade. O adolescente com 12 anos de idade já responde perante a lei. A inimputabilidade é aos 18. Agora, eu não creio,
na minha análise, que a redução da idade seria a solução. Eu creio que modificações no próprio estatuto, até porque entraria essa questão da redução da maioridade na questão da cláusula pétrea da Constituição. Os constitucionalistas defenderão que é uma cláusula pétrea que só outra constituinte poderá modificar. Enquanto que, fazendo-se uma análise de modificação dos artigos 121, 122, 123 do Estatuto, e dependendo da tipologia do ato infracional, tipo, se for um estupro, se for um homicídio, se for uma coisa grave, nós poderíamos ter um aumento da internação, como se fez em outros países, e a resposta ao tecido social da própria lei. Enquanto que um furto, um pequeno lesão, continuaria da mesma forma. Eu acho que a sociedade grita com relação a esses jovens de 16 a 18 anos, que fazem e nada acontece, enfim. Então, havendo um maior rigor da lei, sendo estendido para crimes hediondos, crimes contra a vida, latrocínios, enfim, exemplos, e se estendendo o período de internação, a menor modificação na lei, nós daríamos uma resposta. Até porque, se nós discutirmos redução da idade penal, temos que discutir paralelamente o sistema prisional. E aí eu pergunto, o sistema prisional no país recupera os adultos? Não, é um sistema falido e que não tem vaga para os próprios adultos. Então, nós vamos dar uma pena de 5, 6 anos a um jovem de 16 anos. Ele é uma pena forte, 5, 6 anos. Com 21, 22, ele está jovem. Nós estamos jogando a bola de neve para frente, para estourar mais na frente, para a própria sociedade resolver. E não creio que seja. Ele vai sair pós-graduado, vai ter muito mais de infiltração com a criminalidade organizada e não será a solução. Precisa sair também de quê? Da retaguarda da lei. Precisa que os governos construam casas de recolhimento para esses jovens. Essas tipo, como queiram chamar, de detenções juvenis, casas de recolhimento, que nós não temos também suficientes. Porque não é só culpar a lei. A lei precisa ser modificada, ser mais endurecida. Agora, nós precisamos também ter a retaguarda para onde encaminhar esses jovens, que não se tem para onde encaminhar. A estrutura, né, doutor? A estrutura, e aí depende dos poderes públicos constituídos. Campina Grande, nos anos 2000, acompanhou denúncias, vários casos de exploração sexual, né, com jovens, adolescentes. Como é que está esse cenário atualmente aqui na cidade, doutor Herbert? Recebemos constantemente denúncias da Secretaria Nacional de Direitos Humanos com relação à exploração sexual e vários tipos de abusos contra crianças e adolescentes. Recebemos em média de 40 denúncias por mês. E, infelizmente, ainda hoje, por mais que tenha uma crítica e uma consciência, ainda existem, só que a maioria é intramuros, é intrafamiliar. E muitas vezes, como nos deparamos, quando nós chamamos a mãe para conversar, a mãe muitas vezes fica ao lado do pai que abusa da filha. Por quê? Nós vivemos uma realidade social onde a mãe ela não tem autonomia financeira, depende financeiramente do pai. Não tem autonomia, ainda é aquela pátrio poder muito forte, e elas ficam com medo de, se esse homem me deixar, eu vou para onde? Vou criar esses outros filhos? Se condicionam, né? Se condicionam, e é difícil. E muitas vezes a gente sente dificuldades, a não ser quando a menina mostra elementos que levam e que faz com que nós peçamos a retirada do pai. Não é? O artigo 130 do Estatuto da Criança e Adolescente determina a retirada do explorador, no caso o pai, o padrasto, o tio, o avô, de dentro de casa, e a criança, a menina, fica sobre o acompanhamento psicossocial. Nós temos um convênio com a Universidade Estadual da Paraíba, onde a psicologia fica fazendo o acompanhamento dela. Com relação às drogas, doutor Herbert, qual tem sido o papel do Ministério Público, principalmente no tocante à cobrança do tratamento, dos cuidados com esses jovens que estão nessa situação de vulnerabilidade? É um problema grave, a questão das drogas, do crack, da maconha e de outras drogas. Nós estamos cobrando da política pública municipal a implementação da Casa de Atendimento 24 horas contra o crack e outras dependências químicas.
a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social encaminharam já um projeto para Brasília e nós estamos em cima, cobrando do poder público a instalação dessa casa, que já existe em João Pessoa, Campina Grande não tem. Nós não temos para onde encaminhar hoje um jovem drogado. Em Campina Grande, com poucas exceções, porque não existe ainda um local que atenda com maior integração. Tem-se os CAPs, tem-se os CRAs, mas nós precisamos de uma casa de acolhimento ao drogatício 24 horas, porque é um problema grave. A maioria dos homicídios que estão acontecendo em Campina Grande, no Nordeste, as estatísticas mostram, são jovens de 17 a 25 anos, todos decorrentes do tráfico, do espaço do comando do tráfico. Então, é um problema endêmico, social, que não é só a polícia que tem que ter a ótica de resolução. São políticas públicas sociais que envolvem a tríade de saúde, educação e assistência social. Nós vemos casos, várias reportagens mostrando mães em situação de desespero que chegam até a acorrentar os filhos em casa para que eles não tenham contato com a droga, né? E é justamente esse papel que o poder público deve fazer, buscar uma solução para esses casos, né, doutor Herbert? Exatamente. E aí, veja, os pais, muitas vezes, chegou um pai, faz 15 dias, levando um filho de 14 anos e deixando lá na promotoria. E a mãe em casa, num pânico, enfim, e dizendo que não mais queria aquele filho, que ele não tinha perdido o. O que é que nós temos? Nos deparamos com vários fatores hoje de carência. E uma carência é a da autoridade dos pais. Os pais estão perdendo o controle da autoridade sobre seus filhos. Ora, como eu conversando com esse jovem, eu digo, você mora onde? Quem é que lhe dá de comer? Quem é que paga a sua roupa? Quem é que paga seus estudos? Quem é que lhe dá dinheiro para você fazer um lanche? E por que esse pai não tem autoridade sobre o filho? O pai tem que ser rígido, o pai tem que ser duro. Embora doa no coração, é melhor ele ser rígido agora, fazer o filho chorar quando ele é menor, porque senão mais tarde o filho vai fazer o pai chorar porque ele não tomou atitudes mais rigorosas quando necessário. Outro problema bem recorrente, doutor Herbert, que a gente vê são as crianças nos semáforos pedindo dinheiro, até mesmo trabalhando, vendendo alguma coisa. E muitas vezes os pais estão ali na retaguarda, acompanhando aquele processo, né, para receber aquele dinheiro. Como é que tem sido o trabalho do Ministério Público nesse cenário? O Ministério Público trabalha cobrando, dentro da perspectiva da lei, as ações das políticas públicas. Veja, existe um projeto Ruanda específico para monitoramento, avaliação desses casos, existem os conselhos tutelares. Agora, nós temos que compreender que a criança é sujeita de direito. Outrora, a lei dizia-se que a criança que estava no sinal estava em situação irregular. Hoje, a criança não está em situação irregular, está em situação de vulnerabilidade pessoal e social, decorrente do abuso, muitas vezes, dessa exploração dos pais. Sofre em casa. Então, qual é a solução jurídica? É nós pedirmos processar o pai por abandono intelectual, abandono moral, pedirmos a suspensão ou extinção do poder familiar. Muito bem, juridicamente se resolve. Agora, não caminhada, a gente coloca essas crianças aonde? Nas instituições. E aí eu pergunto, numa instituição, quem é que vai ser adotado? São as crianças, os bebês, os loiros de olhos azuis, os morenos bonitinhos. Mas se pegar um jovem, uma criancinha de 7, 8 anos que vive num sinal, vamos ser sinceros, quem é que vai querer adotar? Existem pessoas que têm uma sensibilidade social para adotar, mas a maioria não vai querer. Então nós temos que fazer com que a política pública social seja efetiva de resgatar a família, para que essa criança seja tirada da rua e seja colocada na escola. Nós temos escola de tempo integral? Não. Nós temos uma discussão para saber se a criança na escola está sendo estimulada a continuar na escola? Não. Nós temos equipes psicossociais em cada escola para trabalhar as famílias? Não. Nós temos efetivamente uma retaguarda da lei que trabalhe a família em toda a sua contextualidade? Não. Agora, para que nós, o Ministério Público, entrar com ação pedindo extinção do poder familiar ou pedindo a abertura de inquérito por abandono moral, é fácil, mas eu não creio que seja a solução. A solução não passa só por uma canetada jurídica,
passa por uma perspectiva jurídica, mas com análise de toda uma questiúncula social, que dá uma equação chamada política pública social. Nós temos que chamar a responsabilidade do poder público no sentido de que a política pública social, ela existe, mas é ineficiente. Ela precisa ser ampliada, nós precisamos ter mais vaga nas creches, nós precisamos ter mais crianças na escola, nós precisamos ter mais qualidade na escola, nós precisamos de uma escola integral, porque se nós tivermos escola o dia todo, nós não vamos ver meninos nas ruas, nós precisamos de políticas, não políticas assistencialistas, bolsa isso ou bolsa aquilo, mas que faça com que a família trabalhe e tenha um resgate e a sua dignidade. Entenda o seu papel, né? E entenda o seu papel enquanto cidadão, dentro dessa perspectiva cidadã. E aí nós vamos respeitar o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que fala que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade humana. A própria Constituição fala de dignidade humana e aí nós temos que reconceituar ou debatermos dentro dessa sociedade o que é a dignidade humana se as próprias políticas públicas, se os próprios governos não priorizam. O artigo 227 da Constituição Federal, o único local que fala na Constituição em prioridade absoluta é quando se destina a crianças e adolescentes. E eu pergunto, onde é que nós temos prioridade de políticas públicas em qualquer recanto desse país dirigido à geração futura, aos cidadãos do presente, que são as nossas crianças? 60 milhões de crianças e adolescentes, uma população muito maior do que a Argentina, de qualquer país sul-americano. É verdade. Então, a sociedade precisa saber, ser mais consciente de toda uma realidade que envolve essa contextualidade, não só jurídica, mas também social. Eu agradeço a sua participação aqui no Tema Jurídico, foi muito bom, muito esclarecedor e um bom trabalho à frente dessa promotoria tão importante aqui em Campina Grande. Um abraço. Obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Um bom final de semana e até sábado que vem com mais um Tema Jurídico da Facisa.